A Amway, o nosso negócio, a grande sacada desse negócio é como lidar com as pessoas, né? É como que você vai crescer, é como você vai conhecer as pessoas, como você vai trabalhar com as pessoas, né? Junto. E hoje eu resolvi falar um pouquinho disso. Então, eu até estou aqui com uma colinha antes de começar com a minha. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, já na primeira página, que eu vou falar sobre os 4 temperamentos, né? Mas antes de falar começar, eu acho que assim, hoje o meu grande objetivo aqui, gente, é a gente poder enxergar melhor o outro, né? Enxergar melhor esse empresário que faz tempo que está no nosso grupo, esse empresário que está entrando, esse empresário que tem uma vida por trás, além da Amway, tá? Saber escutar essa pessoa, saber entender quais são as necessidades desse empresário e, de repente, tirar um pouquinho o foco da gente e olhar um pouco mais para ele. Por quê? Porque quando a gente começa a entender melhor e conhecer melhor as pessoas do nosso grupo, a gente começa a criar umas relações mais fortes, e essas relações mais fortes fazem com que o grupo fique mais unido e que cresça mais, tá? Então, hoje eu trouxe esse assunto realmente para a gente começar se enxergar melhor, né? Porque é através das nossas atitudes no nosso dia a dia, no negócio, a gente cresce ou não. E isso está muito relacionado ao temperamento. Por isso que hoje eu trouxe esse assunto aqui para a gente bater um papo, né? Na verdade, o que eu trouxe aqui não é coisa que eu estou estudando. Aliás, junto com tudo isso, eu acho que antes, assim, se você está entrando para os convidados ou para quem já está, sempre reler esse livro aqui, tá? Que faz você entender muito bem as pessoas e saber lidar muito bem com as pessoas, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, mesmo que você já tenha lido, volte a ler sempre, porque ele abre muito a sua mente. Toda vez que você lê, você tem um insight novo. E foi através desse livro que eu comecei a pensar muito sobre essa questão de temperamento, né? A Mari não falou, mas eu sou formada em educação, sou pedagoga, sou psicopedagoga, então eu sempre lidei muito com pessoas, com crianças principalmente, mas com as famílias, com os pais das crianças. Então, assim, foram 20 anos que eu fui tentar entender um pouquinho qual que era a dinâmica, porque atrás daquela criança tinha uma dinâmica, e atrás desse nosso empresário também tem uma vida, também existe uma pessoa que tem necessidades e como é que a gente tem que trazer ele para dentro do nosso grupo, como é que a gente tem que trabalhar com ele, conhecendo um pouco mais essa pessoa. E é por isso que eu trouxe aqui vamos falar um pouquinho sobre temperamento, né? Então, temperamento, gente, é um conjunto, né, de características das pessoas aliado a vários fatores, né, e fatores externos, como as experiências vividas desde que nasce, na família, na igreja, nos ambientes diferentes, na cultura, de acordo com o país que ele vive, a educação, religião. Então, todos esses fatores vão influenciar o quê? Esse conjunto de temperamento da pessoa e vão definir uma personalidade, um comportamento, uma atitude, tá? E todos esses temperamentos, eles têm os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Não existe o certo e errado, existem os pontos fortes e os fracos. Em alguns momentos, existem pontos fortes que se destacam e outros não, tá? E dentro quando a gente fala de temperamento, a gente tem que falar sobre o caráter, né? O caráter é aquele verdadeiro eu, é o resultado desse temperamento, né? Que foi todo trabalhado com todas essa educação recebida, todos esses fatores que eu falei, tá? Junto ainda com os princípios, as crenças
que você vai adquirindo numa determinada época da sua vida, e geralmente é mais na infância até o jovem, e aí você vai formar o quê? A sua personalidade, que a personalidade é o quê? O semblante, é aquilo que você vai passar, externo de nós mesmos, né? Então, pode ser, às vezes é a mesma coisa que o nosso caráter, dependendo das formas que a gente vai agir, tá? Mas resumindo um pouquinho isso, né, esses três itens, eu colocaria como o temperamento é aquilo que nasce com a gente, tá? A gente nasce daquele jeito, é o nosso temperamento. O caráter é aquilo que vai sendo moldado, ele vai sendo trabalhado através das coisas que vão acontecendo, das coisas que você vai aprendendo, das coisas que você está inserida ao seu redor. E a personalidade é a parte externa de nós mesmos, talvez seja aquilo que a gente passa para as pessoas. Então, juntando esses três, temperamento, caráter e personalidade, a gente consegue entender um pouco melhor, tá, o outro. E quem que estudou, quem que trabalhou um pouquinho isso? Eu só trouxe aqui o nome dessa pessoa, Hipócrates, que foi o pai da medicina. Ele estudou os temperamentos, ele tem um estudo grande sobre isso, e que eu não vou nem entrar aqui nesse assunto, mas assim, ele classificou os temperamentos em 4 tipos. Tá? Então, esses 4 tipos de temperamentos que eu vou falar, ele foi classificado por Hipócrates. E quais são eles, né? O primeiro, ele é tipo sanguíneo, depois eu vou estar explicando. O tipo colérico, o fleumático e o melancólico, tá? Vou falar um pouquinho do sanguíneo, tá? O sanguíneo é aquela pessoa que tem como um objetivo a aprovação. Então, tudo que ele faz, ele quer ser aprovado por alguém, né? E o medo é o quê? Perder essa aprovação das pessoas. Então, assim, ele faz porque ele quer ser aprovado, mas ele tem medo de ser reprovado pelas pessoas, aquilo que ele fez. E ele tem um sentimento, o sentimento dele é de ira, de raiva. Algumas profissões que o sanguíneo se dá bem é o ator, o vendedor, o orador, o professor. Eu dei alguns exemplos, tá? E quais são as características mais fortes de um sanguíneo, tá? Até antes de falar um pouco das características fortes, eu vou dizer assim, gente, isso é uma coisa assim geral. É obviamente que talvez aqui, se tiver algum sanguíneo, um colérico, como sempre tem, nem sempre todas as características cabe a essa pessoa. Às vezes existe uma mistura. Então, aqui é uma porcentagem maior de estatísticas de pessoas com temperamento sanguíneo apresentam essas características. Não quer dizer que todas, mas a grande maioria apresenta essas características. Então, ele é uma pessoa desinibida, tá? Gosta de falar bastante, é inquieto, é eufórico, gosta de fazer barulho, é pouco prático, ele não faz as coisas com praticidade, tá? E isso acaba sendo desorganizado. Ele é muito sincero, então, assim, até pelo fato dele ser desinibido, falante, ele fala o que tem que ser falado mesmo, né? E às vezes gera um pouquinho de quê? De indisciplina, né? E ele age muito pela impulsividade. Ele é um amante da vida, ele gosta de se olhar, é bem egocêntrico, mas é bem otimista, dinâmico, o emocional dele acaba sendo um pouco instável diante dessas características. Mas ele é uma pessoa muito alegre, tem esperança, acredita nas coisas, porém, às vezes muda de opinião fácil, tá? Então, o que um sanguíneo ele precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar esse domínio próprio dele, porque essas misturas de ansiedade, de atitudes, faz com que ele não foque tanto. Então, ele precisa trabalhar esse domínio próprio, ter mais paciência,
ter um olhar mais focado, uma autoestima melhor, uma concentração, trabalhar melhor essa questão da ira quando as coisas não são resolvidas, né? Então, talvez focar um pouco mais. E o elemento do sanguíneo é a água, né? Porque lá Hipócrates já falava dos 4 elementos para os 4 temperamentos. Então, do sanguíneo é a água. O melancólico, né? O melancólico é aquela pessoa que tem o objetivo dele é ter segurança. Ele é uma pessoa que ele faz as coisas, mas assim, ele ainda é inseguro. Então, o objetivo maior dele é poder falar, é poder se expressar com maior segurança. Só que ele ainda tem muito medo do quê? Das críticas, dos olhares, do que as pessoas vão falar. Então, ele tem que trabalhar essa questão desse medo e acreditar nele e ser seguro para poder falar e vencer esse medo, né? Esse sentimento de medo no melancólico é muito grande. Então, ele precisa vencer esse medo, aceitar as críticas como construtivas e atuar com maior segurança. Então, boas profissões também para o melancólico seria um inventor, né? Porque aí ele dá uma viajada, um músico e o professor. Vocês veem que o professor ele está em todas, né? E quais seriam as características de um melancólico, né? O melancólico é uma pessoa mais sensível, né? É uma pessoa que se emociona mais com as coisas, ele gosta de bastidores, ele é depressivo, às vezes, em alguns momentos, quando não alcança alguma coisa, ele é muito detalhista. Então, por ser muito detalhista, às vezes ele se cobra demais. E aí ele fica muito crítico com ele mesmo, e isso gera o quê? A insegurança, né? Por quê? Porque quando você está lá fazendo alguma coisa e você quer ser perfeito, isso é impossível, ninguém é perfeito. Mas só que aí, quando você se cobra muito por essa perfeição, você se torna inseguro, porque aí você vai falar, não, eu não vou fazer isso, né? Então, às vezes, voltando lá, fazendo sempre um link com o nosso negócio, às vezes uma pessoa está entrando, às vezes ela não começa a dar um plano, por quê? Porque ela tem essa característica, ela é uma pessoa insegura para estar diante das câmeras, para estar falando com as pessoas, por quê? Porque ela quer a perfeição. Então, a gente conhecendo essa pessoa melhor, a gente vai conseguir ajudá-la, né? Ele teme cometer erros, né? Por essa questão de se cobrar muito mesmo. E aí, por ele ser perfeccionista, ele querer tudo certinho, às vezes ele até se torna pessimista, porque ele já fala, não, eu não vou nem mostrar, porque não vai dar certo, né? Então, são características do melancólico. E qual que é o melancólico e as suas atitudes, né, em relação às coisas? Às vezes ele é vingativo e tem dificuldade em perdoar, né? Ele fica remoendo aqueles acontecimentos passados e sempre se cobrando melhores resultados. Ele se cobra muito, né? Ele não gosta de ficar em evidência, então ele se cobra. E ele conhece as limitações dele, mas ele se compromete a fazer aquilo só o que não. Ele não se compromete a fazer o que ele não sabe. Na verdade, ele só quer fazer aquilo que ele sabe, porque ele tem segurança e aí ele consegue fazer, né? Ele é muito inflexível com ele mesmo. Então, voltando lá no nosso negócio, o que acontece? Às vezes a pessoa não quer mostrar o plano, por quê? Porque ela tem medo de errar. E aí ela já conhece o que ela sabe, as limitações dela, então eu já conheço o que eu sei. Se eu falar alguma coisa errada do produto, nossa, vai cair todo mundo em cima de mim, vai ser um horror. Não. Então, como que a gente pode ajudar? Falando, não, aconteceu isso, você já tem uma outra alternativa, você ajudar a pessoa desta forma, para que ela entenda que isso faz parte da convivência, das relações das pessoas.
E os pontos que a gente tem que trabalhar no melancólico, né? Que o melancólico trabalha para se fortalecer. Primeiro é essa alegria, né? Porque toda essa insegurança, esse jeito dele, acaba parecendo que ele é mais triste. Na verdade, não. Mas ele precisa mostrar que ele é uma pessoa alegre, que ele é uma pessoa de autoestima, que ele acredita nele, que ele tem bondade, que ele consegue perdoar, que ele consegue participar. Então, são pontos que ele precisa ser trabalhado. Às vezes ele consegue trabalhar sozinho, e às vezes pessoas mais próximas, conseguem ajudá-lo a melhorar nesses pontos. E o elemento do melancólico é a terra, né? O elemento dele é a terra. E o colérico? Bom, o colérico é aquela pessoa pilhada, né? Aquela pessoa assim que ele tem um objetivo que é a realização pessoal, é o controlar tudo, é querer atingir a qualquer preço aquele objetivo, né? E o medo que ele tem é de falhar, é de ele não alcançar aquilo que ele quer. Então ele faz tudo para alcançar. Se alguém se aproveitar dele numa situação dessa, para ele é terrível. Então, assim, ele fica de olho, ele não quer perder o controle das coisas, ele quer ter o controle, ele quer chegar no foco dele de qualquer jeito, né? E, às vezes, o sentimento que gera nele é uma raiva, é uma ira, é uma coisa mais forte que ele, às vezes, até. Né? E as profissões que geralmente eles se dão bem como gerente, como produtor, como cargos de liderança, como advogados, e aqui no nosso negócio a gente conhece vários, né, que eles querem de qualquer jeito, e às vezes outras pessoas que não têm essas características do colérico aqui no nosso negócio, precisa fazer nascer dentro da gente, porque esse foco que um colérico tem no negócio ajudaria todos, né, o foco. Né? Por isso que eu falo que existe essa mistura de todos os temperamentos numa pessoa só, e isso é muito bom. As características de um colérico, né? O colérico é um cara vivaz, é uma pessoa muito prática, uma pessoa que faz antes dos outros, voluntariosa, ela está sempre pronta para ajudar, ela se acha autossuficiente, ela se mostra como autossuficiente, ela é totalmente independente, então assim, se ela quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer, né? Independente de você ajudar ou não, ela vai fazer porque o foco dela é aquele. Ela toma decisão para ela e muitas vezes para outras pessoas. Então, às vezes você vai ter pessoas assim no seu grupo, aquela pessoa que quando você pensou em alguma coisa, a pessoa já foi lá, já fez, já resolveu. Então, é uma atitude muito de líder. Então, aqui no negócio da Emoi, essa característica do colérico é excelente, é você ser líder, você ser persistente, você ser dominador, dominador assim, dos seus objetivos, né? Não dominar o grupo, mas assim, ser dominador. Outra característica que não é tão legal é ser tirânico, né? Você não tem que impor, mas existe essa característica também para as pessoas mais coléricas. Ele é organizado, ele é autodisciplinado, e como ele é muito assim, voraz, ele quer muito, às vezes isso, para ele, se torna um pouco agressivo, né? Então, assim, às vezes você que é um downline, que você viu seu upline chegando em você de uma forma mais brusca, não é porque ele é um cara que não te respeita, não. É porque o temperamento dele tem características de colérico e ele é agressivo no momento de falar, né? Então, isso parece que é um rancor, parece que é uma pessoa mais rígida, mas não, é porque é o jeito dele de falar. E ele quer o quê? Ele quer o seu bem, ele quer que você também enxergue esse foco que ele está enxergando. Mas ele tem esse jeito de falar que às vezes te pega de surpresa, né? Ele é orgulhoso das coisas que ele faz, ele gosta de dividir, ele gosta de desafios, ele sempre está procurando novos desafios, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja com os amigos, ele está sempre
procurando novos desafios. Um colérico, ele não aguenta, ele termina algo e ele já vai para outro, né? Ele sempre tem um objetivo atrás do outro, né? E ele também é uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, falante com todo mundo, né? Nas atitudes do colérico, né, nessa atitude assim, ele não se amedronta diante das adversidades. Por ele tá sempre atrás dos objetivos, de alcançar aquilo que ele quer, ele não vai se amedrontar, ele vai encarar a adversidade, ele vai ver lá, aconteceu isso, então o que aconteceu? Aconteceu a pandemia, o que a gente vai fazer? Vamos mudar para o digital? Vamos vender pelo Zap Commerce, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos esperar a pandemia passar. Não, ele não vai fazer isso, ele já vai estar ultrapassando, te trazendo outras oportunidades, outras alternativas. E ele não se compadece facilmente, não é aquele cara que fala, ai, pois é, aconteceu isso, vamos cuidar dele, não. Ele vai fazer o contrário, ele vai chegar, às vezes, até com aquele jeito mais brutalhão, mas de uma forma que vai te levantar, tá? Ele não vai ficar adulando, os detalhes que aborrecem, né? Ah, ela ficou doente, então vamos esperar, vamos ver o que... Não, ela ficou doente, então o que a gente já pode fazer para resolver esse problema? Então, assim, é uma pessoa que é muito, muito, muito focada, né? E às vezes ele não analisa muitas coisas, né? Ele acaba tomando decisões pela intuição. E nem sempre isso é legal. Por isso que eu falo que existe uma soma de temperamentos vários numa pessoa só. Por quê? Porque às vezes, assim, você tomar decisões pela intuição, nem sempre sai uma coisa boa. Às vezes, assim, ainda mais quando existe um negócio que é de relações de pessoas, as pessoas estão se relacionando. Então, você vai tomar uma decisão que para você é a decisão certa, mas se você está num grupo, você tem que dividir, né? E ele tem muita dificuldade em pedir desculpas, né? Ele é uma pessoa que, como ele tem muito independente, então é o jeito dele. Então, essa questão de desculpa, de voltar, de retomar, de pensar sobre as coisas que ele fez, é mais difícil para um colérico. E os pontos que o colérico precisa trabalhar, né? O colérico, ele precisa trabalhar essa autossuficiência, né? Porque, assim, ele é suficiente, ótimo, só que ele não vive sozinho, ele vive num grupo, numa sociedade, aqui ele vive num negócio. Então, assim, o colérico, ele precisa se olhar um pouquinho e meio que não tirar o olho do foco, mas tirar um pouco essa energia só ali e sem deixar os outros. Às vezes o colérico, ele não deixa muitos outros falar. Na verdade, ele tem que ter um pouco mais de paciência em relação ao outro, né? Como o nosso foco aqui, o meu foco aqui é o olhar para o outro, é aprender a lidar com o outro. Na minha opinião, é isso que eu acho que o colérico ele deveria fazer. Ele deveria ter um pouco mais de paciência ao lidar com o outro. E aí, essa questão do amor, do perdão, de saber estar unido com todos, né? E controlar essa ira, essa raiva que às vezes toma conta de um colérico. E o elemento do colérico é o fogo, né? Queima. Então, assim, o cara que é colérico, ele tá queimando toda hora, né? Que nem diziam amigos nossos aqui do negócio, é fogo no parquinho. Então, ele tá lá, né? Não para um segundo. O fleumático, né? O temperamento do fleumático. O fleumático é aquele cara... para quem é mais antigo aqui no negócio, vai até fazer uma associação. Sabe aquele social que vai nos eventos, que fica lá, que está tranquilo, que está naquele pinha há 20 anos, mas o que interessa é que ele está com todo mundo, que ele está tranquilo, que ele mata saudades de um, mata saudades do outro. Se tem alguma confusão, ele nunca está perto, ele sempre quer a paz, tá? Então, o que ele é? Ele quer manter o relacionamento, ele quer estar junto
com as pessoas, o medo dele é estar no meio de conflito, de injustiças, de mudanças. Mudanças para ele, assim, de última hora, não. Então, por exemplo, vamos linkar aqui de novo. Lembra dos seminários, quando a gente tinha seminários presenciais, até aqui no digital. Tá lá marcado um seminário presencial, aí tá lá o fleumático, se organizou, se arrumou, tudo bonitinho, para estar presente naquele momento. E de última hora mudou o espaço, não é mais no Teatro X, é lá 30 quilômetros da casa dele. Isso para o fleumático é acabar com o dia dele. Por quê? Porque ele já estava todo organizado, todo tranquilo, todo organizado para fazer aquilo, para ter aquela sensação, para ter aquele relacionamento. Aí acabou com tudo, né? E esse sentimento que gera no fleumático, quando acontecem essas coisas, é o medo. Então, o que que ele precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar esse medo, que as coisas acontecem, as mudanças acontecem, os problemas estão aí, e ele precisa saber lidar com isso, né? Então, as boas profissões de fleumático é um diplomata, né? Aquele que está resolvendo tudo, não quer deixar ninguém descontente, o psicólogo que chega, que vai te escutar, que vai te entender, que vai tentar levar você para a melhor forma possível, o médico, né? Tanto é que, por exemplo, o médico que é aquele, as pessoas falam, né? Existe médico, professor, médico psicólogo, que é aquele médico que fica com você 3 horas, que você fala de toda a vida dele, e tem o médico prático, que ele é o quê? É o médico mais colérico, né? Que eu falo que ele vai lá e ele vai acertar na raiz. Qual é o seu problema? É esse? Então você vai fazer isso. Então tem as pessoas que falam, eu não gosto desse médico porque ele é muito direto. Na verdade, ele é direto porque ele tem um temperamento diferente, né? E existe aqueles médicos mais tranquilos, que têm todo o tempo do mundo para ouvir você, para te dar atenção. Então, esse é bem um comportamento de uma pessoa que tem um temperamento fleumático e cientistas também. E quais são as características, né, do fleumático? É aquela pessoa calma, né, aquela pessoa despreocupada. Ele está lá para assistir as coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Ele consegue se controlar, as emoções dele são mais controladas, então ele não é uma pessoa que tem muito altos e baixos. Ele é uma pessoa simpática, por quê? Porque ele gosta daquele ambiente onde está as pessoas se relacionando. Ele é um pouco desmotivado, porque ele tem um foco, o foco dele não é um foco, aquele foco assim que faz você, que nem eu falei, o fogo no parquinho, aquela coisa eu quero, eu vou correr atrás daquilo, não. Ele é meio desmotivado. Tá bem daquele jeito? Beleza, pode ficar assim até o final da minha vida, né? Apesar dele ser capaz, ele ser eficiente, né? Ele é um cara muito pacificador, né? Ele é aquela pessoa que gosta de dar conselho, né? Ele zela pelas amizades, ele gosta de estar com as pessoas, só que em contrapartida, ele não gosta de liderar. Então, assim, você vai encontrar pessoas fleumáticas no seu grupo, com certeza. Então, você jamais vai colocar, num momento que ele não trabalhou muito a questão da liderança, ele numa situação de mostrar um plano assim de um dia para o outro, porque se ele está entrando no seu negócio, ele tem essas características, ele tem medo, ele não gosta de liderar, ele não gosta de aparecer, e aí no primeiro dia você já coloca ele lá no fogo. O cara não vai aparecer mais. Por quê? Porque você mexeu com todos os problemas, todas as angústias dele. Então, o negócio para ele não vai lembrar se é emo, se o negócio é bom, se o produto é bom, ele vai lembrar que ele ficou aonde? Ele ficou numa situação de medo, né? Ele ficou ali totalmente com as emoções dele não estavam controladas. Por quê? Porque ele estava numa situação de medo. Então, você não pode fazer isso com uma pessoa que está entrando e que tem essas características, porque ele é um cara mais medroso, é um cara mais passivo, ele é cauteloso. Então, ele só vai se apresentar, ele só vai mostrar um plano quando ele tiver mais seguro, né? Até porque ele é muito metódico, né? Então, assim,
ele é um cara estável, amigo, mas ele é muito metódico, então ele precisa desse controle dele pessoal para estar diante de outras pessoas e poder ajudar as outras pessoas. Então, a gente, nós como empresários, a gente tem que saber enxergar todas essas características nos nossos downlines, nos nossos uplines, nas pessoas do grupo ou fora do grupo, para podermos ter relações mais saudáveis. E quais são o fleumático e as suas atitudes, né? Que nem eu falei, ele adora esse convívio social, então ele vai querer estar o quê? Junto com as pessoas, ele vai querer estar junto com as pessoas, conversando, se relacionando, né? Mas ele já é diferente do que eu falei do melancólico, que gosta de festa, tudo. O fleumático, ele também está, só que ele está mais como espectador. O melancólico, ele já tá, mas ele gosta, ele se diverte também. Agora, o fleumático, não, ele vai estar lá mais como espectador, né? E ele é muito responsável com as suas obrigações, com seus horários. Lembra do ser metódico? Ele é muito responsável em relação a isso. Só que também ele faz aquilo que é necessário, né? Então, por isso que às vezes, assim, a gente tem que mostrar para ele algumas situações urgentes que são necessárias, porque senão, de novo um link com o negócio, porque senão ele vai ficar por muito tempo fazendo aquilo mais fácil, né? Ele não vai se exigir mais conhecimento, ele não vai exigir dele mais coisas para poder atingir o objetivo, e aí ele acaba fazendo o mínimo necessário, né? Mas ele é uma pessoa de super fácil convivência, né? Quem não tem fleumáticos na família, fleumáticos no grupo, porque são pessoas tranquilas, né? Que nem eu vou fazer agora um link lá na minha época de educação. Crianças boas, que não dão problema, que não tem problema de comportamento, que não tem problema de aprendizagem, são crianças fáceis, né? Só que essas crianças às vezes passam, não despercebidas, lógico, mas sem ter um up, né? Durante um processo. É que nem um fleumático que não mexe com ele. Então, se ele é fleumático e ele sabe que ele precisa melhorar algumas atitudes, ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás, ele tem que correr para quê? Para poder fazer mais do que o necessário. Mas se você é líder de alguma pessoa que tem esse temperamento, você tem que conhecer e saber a hora de colocar ele num momento de que ele vai ter que falar, que ele vai ter que enfrentar. Por quê? Porque o medo para ele também é uma coisa muito forte. E quais são os pontos que a gente precisa trabalhar no fleumático? Essa passividade, né? Ele precisa acabar com essa passividade, ele precisa se mostrar mais para o mundo, ele precisa expressar os sentimentos dele, ele precisa falar do que ele gosta, falar do que ele não gosta, ele precisa ter uma motivação diária, né? E acabar com esse medo que ele tem. Por quê? Porque tudo na vida vai ter uma consequência, né? Às vezes boas, às vezes ruins, mas vai ter. E ele precisa ultrapassar isso, ele precisa estar lá na frente, ele tem que deixar de ser passivo diante das situações que acontecem na vida e no negócio, para poder crescer e ter sucesso, né? E qual é o elemento do fleumático? É o ar, tá? E aqui eu trouxe o quê? Que os 4 temperamentos, ele é variável de pessoa para pessoa. Por isso que quando eu volto a falar que uma pessoa, ela pode ter o quê? Ela pode ser 40% de um tipo, 60% de outro. Nunca vai existir, não sei se nunca, né? Eu acho que nunca a gente não tem que falar. Mas assim, uma pessoa completamente só de um temperamento, não é uma pessoa, é uma pessoa que ela tem que estar à procura de melhorar alguns pontos, né? Para quê? Para ter um equilíbrio. E quando eu falo que nesse negócio a gente tem que olhar muito as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que entram no negócio, as pessoas que estão acima da gente, os nossos líderes, porque cada um tem um temperamento, cada um vai agir de uma forma, né? E às
vezes a forma que a gente vai agir com ele diante daquela atitude que a pessoa teve numa determinada situação, isso vai fazer com que a pessoa continue no negócio ou com que a pessoa desista do negócio, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar para as pessoas. A gente pode dizer que ao longo da nossa vida, essa mistura, né, de temperamento, ela vai ajudar em muitas vezes, mas também ela vai atrapalhar em outras, né? Então, assim, o que a gente tem que ter é esse olhar. Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês é tirar esse olhar nosso, né? Tanto faz se você está entrando agora ou se você é um líder, né, um diamante acima, você tem pessoas dentro do seu grupo, né? O que movimenta são os produtos, ok, mas quem movimenta os produtos são as pessoas. Então, se você não conquistar aquela pessoa, se você não tem um olhar para aquela pessoa, se você não souber a necessidade daquela pessoa, se você não souber os medos daquela pessoa, vai ser muito mais difícil você ter um relacionamento mais forte com essa pessoa e você fazer a pessoa acreditar no negócio, você fazer a pessoa acreditar no sonho dela, você fazer aquela pessoa ir atrás do que ela realmente quer, né? Então, é muito importante, a gente fala muito de produto, a Amway é maravilhosa, o que está tendo aí de promoções, que nem a Mari e a Pitucha falaram, essa masterclass que está toda semana aí falando de muitas coisas digitais que eu estou amando, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso ela vai colocar, só que quem movimenta tudo isso são as pessoas. E as pessoas não são robôs. As pessoas, elas precisam ser vistas como pessoas, como ser humano, que tem um monte de coisa. Que nem eu falo, você está lidando com uma pessoa. Para você dar um sabonete para ela experimentar, um creme dental para ela experimentar, você precisa conhecer, você precisa ter um relacionamento com ela. A partir deste momento, se você conseguiu ter esse relacionamento, se você fortaleceu com base em coisas boas, em coisas positivas, o resto vai acontecer, né? Mas você precisa ter essa parada e olhar essa pessoa desta forma. E aqui, assim, para fazer um, um fechamento, né? Eu coloquei, assim, os dois lados da mesma moeda, porque todos os temperamentos têm tanto um lado bom de qualidades e tendências especiais e que vão te ajudar em milhões de coisas da vida, quanto as dificuldades a serem superadas nas fraquezas que lhes são peculiares. Então, todas aquelas fraquezas que eu coloquei em todos os temperamentos, assim, o que eu quero é que cada um de vocês possa se enxergar lá, né? Se você tem um pouquinho do melancólico, se você tem um pouquinho do fleumático, um pouquinho do colérico, ou um pouquinho do sanguíneo, vê o que você pode melhorar. Para quê? Para o seu grupo melhorar, né? Se você tem um líder que está quase chegando a um determinado nível e você de repente você senta lá com ele, nossa, mas por que você não chega? Será que não está na forma de relacionamento que ele está tendo com as outras pessoas, ou que você está tendo com ele, né? Então, isso também é muito importante no nosso negócio, né? É um olhar que a gente tem que ter para o outro, né? Que nem dizia agora o Tim Foley, faça um amigo, você vai fazer um prata. Então, é por aí. Então, você precisa ter, para você fazer um amigo, você tem que ter uma relação de amizade, de carinho, de um monte de coisa que a gente tem aqui, a gente sabe que existe, por isso que as pessoas falam que a Amway é uma família, né? Só que as pessoas que estão chegando, e às vezes as pessoas que não chegam a níveis que poderiam chegar, porque tem conhecimento aí demais, às vezes o problema não está no conhecimento técnico, às vezes o problema está nessa relação de pessoas, né? Então, eu acho que o que eu queria deixar aqui mesmo, né, para vocês, o meu objetivo é ter esse olhar um pouco mais focado mesmo no seu distribuidor, né, no seu grupo,
no seu líder, né? Muitas coisas aconteceram aí na pandemia, perdemos pessoas maravilhosas, né? Perdemos líderes e coisas novas estão acontecendo. Então a gente tem que ter um olhar novo para toda essa situação que está acontecendo, né? E saber enxergar também o lado do outro, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, tanta mudança, né? Tanta coisa acontecendo, e aí? Não, as outras pessoas que estão chegando, as pessoas antigas, todas precisam ser olhadas com muito amor, né? Para amar esse negócio, para fazer esse negócio, para dar certo, para ter sucesso e para continuar essa jornada para as nossas próximas gerações, né? Espero aí, Pitucha e Mari, ter foi rapidinho, né? Mas assim, espero ter clareado um pouquinho aí para vocês, dividido um pouquinho aí a minha visão em relação não só a temperamento, tá? Que foi o tema que eu trouxe, mas também em relação ao convívio que a gente tem diariamente com as pessoas do negócio, né? Eu acho que é uma coisa que mexe muito comigo, né? Essa questão de convívio, de estar bem, de gostar, de ter um relacionamento legal, isso faz as coisas acontecerem, né? Muitas vezes as pessoas não dão esse olhar, porque eu tá muito focada na questão de dinheiro, de PIN, de o que eu vou alcançar, e às vezes, se você trabalhar toda essa questão de relação, né, das pessoas, que nem dizia o Tim Foley, se você fizer um amigo de verdade, esse amigo vai se tornar prata, vai ser um resultado automático, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, e é isso, gente. Espero ter ajudado, né, ter compartilhado um pouquinho aí da minha experiência.